Posso começar assim, quando a gente teve o propósito, né, de fazer esse collab, sugerimos, né, esse assunto da paz, não só porque o mundo, né, está passando por esses momentos, né, pandemia, essas guerras iminentes, esses problemas todos que nós víamos como, né, no coletivo enfrentando. E quando Jesus fala, né, que ele nos deixa a paz dele, né, que é aquela paz que supera todo o entendimento, né, que essa paz, essa certeza de que ele está conosco, eu acho que é uma mensagem que nos dias de hoje nós precisamos estudar, precisamos refletir um pouco mais, porque essa paz interior, como a Marisa estava dizendo, né, no início, a questão de ser o pacificador é justamente de mover essa paz, porque aquele que só tem a paz e ele não gera a paz não flui através dele, ele guarda para si mesmo, ele fica zen, mas as pessoas que estão ao lado dele, ele não consegue passar adiante essa virtude, né? Vamos falar assim, essa bênção que Deus, né, que através de Jesus veio nos dar. E no livro de Palavras de Vida Eterna, foi uma das coisas, dos textos que a gente colocou para o estudo, no capítulo, acho que 46, que fala na tarefa da paz, Emmanuel faz uma lembrança bem, vamos falar assim, que a gente tem que refletir hoje em dia, porque ele diz que na manjedoura, né, ali com a saudação dos anjos quando Jesus nasceu, foi essa de glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele consegue favor. Quer dizer, a chegada de Jesus aqui entre nós já foi essa saudação de paz. Quer dizer, irmãos, né, tenho certeza de que a paz ela veio ao mundo. E da mesma forma, quando ele foi, né, logo após a crucificação e após a ressurreição, quando ele aparece de volta para os apóstolos, a primeira saudação deles, né, para todos eles que estavam afobados, que estavam tristes, angustiados, fala: a paz esteja convosco. Quer dizer, ele veio trazer a certeza de que ele é o príncipe da paz, que ele veio nos trazer essa paz que esteja em nós. E uma das coisas que a gente veio assim trabalhando a respeito, né, e eu acho que a Lina pode adicionar, a Marisa também, é essa questão da paz, mas como a gente faz hoje em dia, como nós podemos fazer para alcançar essa paz interior, para que essa paz que fica em nós, por isso eu acho que o tema é pacificar, porque a paz que fica em nós e através de nós ela passa para os outros, que possamos assim ser esses pacificadores, ser esses apóstolos de Jesus aqui na Terra, né? Espalhando essa tão necessária paz que nós buscamos, porque muitas pessoas falam: o mundo necessita de paz. Quem é o mundo? O mundo somos nós. Porque se tirarmos nós do mundo, o que fica? Fica o planeta Terra, mas nós somos esse mundo. Então a paz ela tem que começar dentro de nós, ela tem que vir de nós através dos ensinamentos do nosso mestre Jesus, para que essa energia, né, esse movimento aconteça. Querem dar a continuação? Lina, Marisa? Quem? Sou eu? Menina, foi. Não, estava pensando nisso, né? Do pacífico e do pacificador, né? Uhum. Tem a diferença, né? Até nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacíficos e bem-aventurados os pacificadores, né? O que ganharão alguma coisa, não me lembro o que eles ganham, o que é? Você lembra, Lina? Os mansos herdarão a terra. Os pacíficos herdarão a terra e os pacificadores verão serão a Deus. Serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, serão chamados filhos de Deus, né? Então, o plano agora de regeneração, ele nos traz isso, nos traz esse estado de paz, né? Vamos aprender a viver nesse estado de paz. Então, ser pacífico é viver em paz. Não quer dizer que vamos viver sem fazer nada, na inércia, zen, né? No alto da montanha, orando. Não é uma coisa... exige atitude, né? Mas exige, primeiro, essa paz interna. Não podemos sair da classe de pacíficos para pacificadores
se não aprendemos a cultivar a paz. Porque senão já pensou quantas vezes a gente está, você diz assim, hoje estou num dia tão bom, mas cheguei no escritório, estava aquela zona, aquele negócio, me disseram isso e aquilo, minha tarde foi um tormento. Quer dizer, a gente sai da tranquilidade para o desequilíbrio muito facilmente. O pacífico não, já é esse estado de alma que o pacífico consegue, que ele não se abala por causa do abalo dos outros, né? Pelo contrário, ele mantém a paz. Já o pacificador não, além de manter a paz, ele pacifica aonde ele está. Ele pacifica o ambiente, pacifica as pessoas. Então era o que Jesus fazia, né? Jesus tinha essa capacidade de aonde ele chegava, todo mundo ficava molinho, né? Aquela irradiação. Então, a paz, ele já era a paz. Por isso que ele dizia, a minha paz eu vos dou. Todos podiam sentir, quando chegavam perto dele, essa paz, né? Para ver, e ele fazia isso, quer dizer, a pessoa que é pacífico e é um pacificador, ele quer fazer com que o outro se pacifique também, então ele dá da energia dele, Ave Maria, em abundância. Agora, claro, nós, naquela época, né, abraçávamos aquelas vibrações de amor, de amizade, de irmandade, que ele fazia jorrar, todo mundo ficava molinho, mas logo depois a gente já estava da pá virada de novo. A gente não mantém um estado de paz. Esse é o grande lance, é isso que a gente aprende a fazer, manter esse estado de paz. Né, Lina? Estou indo certo? É uma coisa que de um texto de Joana, que nós estudamos aqui, de Joana de Ângeles, ela diz que a paz resulta do equilíbrio e não da inércia, isso que exatamente isso que Marisa falou e que a Adriana falou. E eu fiquei pensando na beleza disso, porque o equilíbrio, ele exige de nós um esforço. Se você pensar, se você imaginar um equilibrista, né, naquela corda bamba e tentando atravessar um caminho, ele tem o corpo inteirinho ali, a mente focada naquela travessia, porque senão ele pode cair. E pensando até mesmo no nosso corpo físico, se a gente for pensar na homeostase, que é o equilíbrio da célula, são milhares e milhares de reações químicas que acontecem para manter o nosso corpo em equilíbrio. Né? As trocas constantes que existem só para manter aquela célula no estado saudável, equilibrado. Então, imagina um ser, um indivíduo, no meio do seu grupo, seja ele na família, seja ele na sociedade, como Marisa falou, a gente começa conosco, sendo pacíficos, né? Isso é sem sombra de dúvida, não dá para pacificar sem ser pacífico, sem sermos pacíficos. E acho que esses saltos que as bem-aventuranças vão nos mostrando, de como os degraus de cada potência da alma, como diz Marisa, vão se encadeando. E nesse caso da paz, ele tem esses dois pontos, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Aí vem os misericordiosos, depois vem os pacificadores. Acho que e pensando nisso, como serão chamados filhos de Deus, e somos todos filhos de Deus, no fim, né? Por que Jesus diz isso? Serão chamados filhos de Deus? Porque eu acho que essa presença amorosa de renúncia total por amor, né? Você, como Jesus fez conosco, por nos amar tanto, ele vem, ele ensina, mas ele renuncia ao fato de querer que nos transformemos de imediato. Ele entende muito bem que essa transformação é lenta, mas ele deixa passo a passo para a gente, né? E isso que acho que
isso é o bonito de estudarmos isso, porque a gente não fica assim atropelando as coisas na nossa vida. Quando a gente pensa no pacificador, primeiro você começa em você mesmo, traz essa paz para dentro de você, né? Entende como é que isso funciona e como isso pode influenciar tudo e todos que estão à sua volta. Eu acho que é muito fácil de perceber quando uma pessoa chega inquieta e outra chega assim tranquilizadora, não precisa falar nada, basta a presença da pessoa e você sente aquela sensação de tranquilidade, de calma, de não, vai dar tudo certo, agora a gente vai conseguir acertar as coisas aqui para consertar o que precisa ser consertado ou para solucionar o problema. Enquanto que outros, em outras situações, às vezes nós mesmos somos aquele que desequilibra, aquele que está desequilibrado e que acaba desequilibrando o ambiente onde está. Então, acho que isso é muito importante a gente perceber a diferença. Você quer falar? Pode falar, Marisa. Não, é a que a Joseli botou aqui, ó. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, a paz seja convosco, né? No livro Caminho, Verdade e Vida. E está também em João, capítulo 20, versículo 21. Pode ir, Dani. Não, o que eu ia falar também, pegando o gancho naquilo que a Aline estava falando, é justamente a questão a nossa questão, né? Vamos falar assim, vamos jogar mais para perto da gente, para as pessoas que estão nos escutando, aí vão falar assim, né? Mas como assim? Como que eu posso, né? Quando eu estou agitado, quando eu estou nervoso, quando eu estou desequilibrado, vamos falar assim, né? Quando eu sou aquele que está necessitando dessa paz, buscar essa paz e passar essa paz para o outro. E muitas das vezes as pessoas, né, vão falar assim, os pacificadores, né, vamos falar assim, não necessariamente são as pessoas que são assim aquelas mais calmas. Elas podem sim exercer essa calma, podem passar essa calma, mas muitas das vezes, eu estou falando assim, né, por experiências próprias, muitas das vezes as coisas nem estão assim tão andando daquela maneira, né? Vamos falar assim, não estão na inércia, né? Não estão assim aquele mar de rosas. E daí quando chega alguém para conversar com a gente consegue através, né, dessa paz que se está instalada dentro que mesmo que a gente não consiga às vezes para nossa vida, a gente consegue acalmar ou pacificar aquele que está necessitado, quer dizer, estendendo a mão. Porque muitas das vezes nós nos encontramos, porque eu acho que a magia, vou mudar a frase aqui, a beleza do que acontece quando nós estamos dentro dessa pacificação é que podemos às vezes estar no olho do furacão, né? Podemos estar ali lá na linha de fronte, ali, na guerra, mas aquela paz, aquela certeza tão grande que na hora que a gente olha para aquele soldado do lado e fala, olha, fica tranquilo, vamos junto que vai dar certo, as coisas andam. Então, acho que é dessa certeza, porque eu acho que foram dessa certeza que Paulo, que Estevão, que João, que a Pedro, que eles foram naquela hora derradeira, na hora de enfrentar ali o desencarne, né, a passagem, mesmo por mais sofrido, por mais temerosa que possa ser, eles estavam todos em paz. Porque essa paz veio do mestre, porque eles tinham certeza de quem estava ali com ele. Acho que essa é a grande diferença, acho que essa é a grande questão. Mesmo que nós estamos assim no olho do furacão, nos nossos tormentos, nas nossas falhas, nas nossas dificuldades, sabemos que nós somos capazes de reter e de passar essa paz. Estava aqui lembrando que hoje no nosso grupo de oração, como todos os assuntos se interligam, né? Foi liberdade em Jesus, e mostrando justamente, até comentamos sobre o desencarne de Paulo de Tarso, né? Quando ele diz, ninguém mais me moleste, porque não sou eu mais que vivo. É o Cristo que vive em mim. Então, aquela coragem de enfrentar qualquer situação, inclusive de ser morto, né? De Pedro, né? Dizer que não tinha condições de ser crucificado como Cristo foi. Então, ele queria de cabeça para baixo.
E o Ronaldo citou como foi difícil o desencarne dele. Difícil assim, aos nossos olhos, né? Porque não foi uma morte rápida. Ele de cabeça para baixo e tudo. Mas quem disse que ele estava lá? Porque se o espírito já está pacificado, ele é o espírito que está. O que o corpo vive já não afeta o espírito, né? Ali é só a carne se extinguindo, né? O restinho do fluido, mas o espírito já está na glória, né? A gente viu Estevão no desencarne, apedrejado, e já estava logo depois seguindo os passos de Paulo de Tarso, né? Para guiar, para ajudar. Então, os espíritos, quando vêm já com vivendo essa paz interna, por mais que sofram, o sofrimento não diz nada. Esse texto do Liberdade em Jesus é isso, a liberdade que Jesus nos ensinou, de você, às vezes, estar vivendo um sofrimento e viver essa liberdade de se sentir em paz. Aquilo não lhe afetar, pelo contrário, às vezes, são momentos inevitáveis na vida que a gente tem que passar, não tem jeito. É o desencarne de um ente querido, é uma doença na família, né? É um problema que uma criança tem que você não espera que tenha, que você não sabe como aquilo se desenvolve. Então, são momentos que perturbam o coração de quem ama, né? Que ama pouco, né? Porque a gente ama pouco. A gente, eu amo muito os meus, sim, mas ainda é pouco em relação à profundidade do amor. E aí a gente tem que fazer, como o amor ainda é pequeno, a gente tem que fazer esse exercício de se sentir livre para sentir-se bem, né? E a única coisa que vai nos levar a esse caminho de viver a paz é justamente a confiança. Sem confiança no Criador, sem confiança na vida imortal, sem confiança em todo esse controle que o nosso planeta, como todos os universos estão, né, por uma força maior que a gente desconhece, que a gente chama de Deus, mas a gente desconhece, né, não temos nem ideia de como isso se dá. Mas ao primeiro embate, como a gente vê agora, a pouca paz e o pouco amor que nós temos já em exercício, qualquer coisa abala. Qualquer desequilíbrio aqui e ali, olha que coisa linda. Antigamente a gente não estava nem ligando que tal país estava em conflito com outro país. Estava assim, zangado porque a gasolina ia aumentar, iam faltar alguns produtos nas prateleiras, mas a gente não chegava à profundidade do que isso significa, né? Você tirar a paz das pessoas, você causar um desequilíbrio aqui e ali, que hoje a gente vê assim, às vezes é fruto de uma decisão. É uma escolha que um homem, com seu poder, faz, e aí tira a tranquilidade de todo um planeta quase, né? Então, não é fácil. Por isso que ser pacífico e ser pacificador é ter essa certeza desse controle. Então, isso só se dá com a fé. Então, a gente tem que ligar várias forças, várias potências da nossa alma, interligá-las, para poder dar um tilt. Senão, a gente hoje acorda bem e vai dormir triste. Ah, não é que eu vi o jornal hoje, você viu, falou-se isso. Mas cada vez que falar, a gente tem que, sabe, projetar a fé, projetar a paz, nem que seja pequenininha, doses, o que a gente puder, de dizer assim, não, existe um controle. O que é que eu posso fazer para que isso melhore? Isso, vibrar a paz. Qual que eu posso fazer? Não pode ir lá para a Rússia e dizer a Putin, aí, rapaz, vai, sai daí, peraí que a gente vai resolver esse negócio aí. Aí não pode fazer isso, né? Então, ao invés de sentir medo, vamos sentir paz. Porque o medo a gente já sabe como é. O medo a gente já sabe que a gente fica triste, que vai começar a gritar, bradar, ligar para um e para outro, a passar aquelas mensagens terroríficas pelo WhatsApp, a fazer aquela, né? A paz não, a paz a gente vai fazer também um movimento, tem que haver um movimento grande, mas é um movimento gostoso, é como se tomar sorvete, é como se
né? Enjoy um parque de diversões, é uma coisa que dá prazer. Você diz, estou fazendo um movimento que até me cansa, vou dormir cansado, mas é um cansado que a gente dorme sorrindo, porque tem bons sonhos, não é aquele sono que a gente cai lá atormentado. Lembra o início da pandemia? Ia todo mundo dormir atormentado. Ai, meu Deus, será que amanhã eu amanheço vivo? Ou se eu espirrava, Maria, já estava todo mundo se tremendo, né? Mas já passou, graças a Deus, já está amenizando a coisa. E aí vem a coragem de enfrentar coisas novas, né? E saber, bom, alguns vão desencarnar devido aos conflitos, às pandemias e às guerras, vão, mas não vão ser todos. Então, aqueles que não estão desencarnando têm que viver em ação, viver com força, não viver com medo, né? Diga aí, dona Lina, você também que é japonesa, tem... Isso que você falou, Má, me lembrou que o que Emmanuel fala, porque a gente pensa assim, uma coisa que afeta o planeta, o que eu posso fazer? Eu sou tão assim, eu sou ínfimo, sou uma pessoa só, mas ele vai lembrar para a gente assim que primeiro ele pergunta o que é que você está fazendo pela paz. Aí ele lembra assim que qualquer maquinário, ele normalmente depende para funcionar bem, ele depende de parafusos pequeninos e geralmente ínfimas, né? Pecinhas extremamente singelas. Então, quer dizer, se você não tiver aquele pequeno parafuso ali, o negócio desanda. Se você não tiver aquela pecinha que é um Lzinho de metal que você, olhando aquilo, você fala para que serve isso, mas se tiver faltando aquilo, a máquina não anda, não funciona. Eu acho que isso, quando a gente pensa nesses termos, na importância de cada um, a transformação pessoal se torna de assim, extrema importância, muda completamente de figura. Então, o esforço que eu pensava assim, o que adianta eu fazer alguma coisa se o mundo está nessa situação? Não, o que é que eu posso fazer dentro de mim mesma, dentro dos meus sentimentos, o que é que eu posso crescer, oferecer, porque às vezes, muitas vezes, o que a gente pode oferecer no momento é a nossa calma e a nossa prece. E a gente pensa que isso é pouco, para que eu vou fazer isso? E a prece não é que ela precisa ser assim horas, né? Como a gente pensava, né, em outros tempos, que quanto mais eu falar, melhor Deus vai escutar. Não, Deus já sabe o que nós precisamos. O que nós precisamos é nos reconectar com Ele, com esse Criador, com essa energia criadora, com essa inteligência suprema, porque a minha é muito pequena, a minha não, com certeza, com o que eu sei, eu não vou conseguir abarcar ou mudar as coisas. Aliás, eu não consigo mudar ninguém, eu só consigo mudar a mim mesma. Mas mesmo a minha transformação é necessário um esforço de estudo, é necessário um esforço de autoconhecimento, é necessário um esforço de criar novos hábitos para substituir os antigos. É preciso até entender quais são os hábitos que não estão me fazendo bem, que não são próprios, que não são incorretos, porque às vezes nos nossos desenganos a gente faz algumas coisas que pensa que é o correto. E chega no final do dia, como diz Marisa, de bonzinho, o inferno está cheio. A gente pensa que está sendo bonzinho. Diz a Marcinha aí, oração é orar em ação, em movimento. Né? Então, eu acho que a vida é movimento. Tudo que é vivo se movimenta. Tudo que tem vida está se movendo constantemente, está se transformando constantemente. Se a gente estacionar, ou se a gente pensar que não, eu não posso mais, naquela síndrome de Gabriela, eu não nasci assim, vou morrer assim, a gente vai atrasando o próprio desenvolvimento. Você não, porque a vida vai seguindo de certa forma que a lei do progresso não admite o estacionamento. Então, se você para, você começa a travancar a coisa e vem algo que empurra
no começo é de levinho, mas chega uma hora que se a gente ficar resistindo demais, vem uma coisa mais forte, porque ninguém consegue segurar as transformações todas. E acho que isso, quando a gente entende isso e participa e ativamente no processo para melhorar, aí a coisa anda assim com muito mais facilidade, com muito mais desenvoltura. As coisas, as situações dolorosas vão continuar acontecendo porque é isso que vai dar a experiência para a gente, o conhecimento da experiência. Como é que você vai agir nessa situação? Será que você realmente tem essa paz toda no seu coração? Será que ou você precisa treinar um pouquinho mais? Então, nessa situação você já está bem, então vamos ver em uma situação um pouquinho mais complicada, mais complexa. Eu acho que isso vai fazendo com que nós ganhemos recursos para lidar com várias situações diferentes para chegar num ponto em que nada mais me afeta, né? O Cristo que vive em nós. É preciso seguir nessa jornada com o Cristo para a gente passar por todas essas situações para termos em nós, essa confiança, essa fé de que Ele está conosco. O pensamento dele, Ele nunca nos deixou. Nós é que fomos nos desviando um pouquinho do caminho e vamos voltando. No livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 46, Emmanuel fala assim, ele dá uma dica, né, de como a gente iniciar aí esse trabalho. Ele diz assim, olha, inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do teu próprio ser. Onde surjam razões de queixa, C, cooperação, que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, C, a consolação, que refaz a esperança. Quer dizer, né, ele está dando aí a dica, porque tudo, né, como a gente já falou aqui, tudo começa em nós, tudo começa dentro de nós. É essa certeza, né, de gente calar, né, os nossos medos, as nossas inseguranças interiores e lembrar de que se Jesus ele é, né, quem ele é o governador, aquele que, né, que veio ajudar aqui na criação desse planeta, dessa esfera que nós estamos habitando, estamos encarnados agora. Se ele é o comandante desse barco, se ele está sob o controle de tudo, por que nós, né, ao invés das guerras que vamos combinar, né, são causadas por nós próprios, pelas nossas próprias atitudes, né, de seja quem for, se é do irmão, quer dizer, vem todo esse movimento, apesar de todos aqueles também que desejam a paz. Então, quem diz que Jesus vai perder esse controle? Quem diz que Jesus vai ser como a gente pensava antes, né, quando estávamos esperando ele da primeira vez vir, antes dele encarnar aqui, que ia chegar aquele rei, né? Quem diz que vai ser desse jeito? Né? De repente, nós também não estaremos enganados, pensando assim, que isso vai acabar, que né, vai acabar com tudo, e essa transição planetária, como que vai ser? Então, quer dizer, por que nós ainda estamos inquietos a respeito disso? Sendo que nós temos essa certeza de quem ele é, de como ele age, e de quem, e dessa, vamos falar assim, do ensinamento que ele quis nos deixar com esse reino prometido para nós. Não é verdade? Então, acho que tudo começa em nós. Então, por isso que tem um salmo muito antigo, um versículo que eu até esqueci agora, não me lembro muito bem, mas ele fala assim, que Deus fala, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quer dizer, aquieta o teu coração. Saiba quem está em controle de tudo. Saiba que eu estou, sabe, né, no comando disso tudo aqui. Então, a gente tem que lembrar, a gente tem que ter certeza, a gente tem que lembrar disso às vezes. E isso aí ajuda a gente a acalmar um pouco o nosso coração. Não é verdade? Estava lembrando aqui de Marta e Maria, que ao tempo de Jesus ele ia ter, né, com algumas pessoas que ele já tinha amizade, que ele gostava muito de Lázaro, então ele ia ter com aquelas pessoas, como ia à casa de João, de Pedro, fazia, né, como se fossem os evangelhos no lar, que hoje a gente tem o Jesus no lar, e ele referencia isso, né, o Lúcio, né, através da psicografia, de que era como se fossem pequenos encontros que Jesus fazia nas casas, como se fossem pequenos evangelhos. E eu estava vendo a Adriana falar sobre esse exercício da paz, e lembrando que o nosso exercício
é esse, às vezes, de vir ao centro para assistir uma aula, uma palestra, fazer esses encontros que a gente faz, né? Trazendo alguma coisa do Evangelho, alguma coisa da doutrina dos Espíritos, para poder ir nos rememorando dessa atividade que a gente precisa ter interna todos os dias, que às vezes, se a gente viver só a parte material da vida, a gente vai terminar esquecendo, né? Quando eu era criança, por exemplo, no tempo que eu era criança, a gente não levantava da cama sem rezar. E olha que lá em Salvador, porque né, terra de Todos os Santos, a gente ia para a missa, a gente ia para o centro espírita, ia para o centro de Umbanda tomar passe. E éramos todos católicos. E não tinha perguntar por que você quer ir. Ninguém questionava nada, ia porque era uma coisa boa. Minha mãe dizia assim, não, é um lugar bom. Mas orar de manhã e orar à noite era como se fosse obrigatório. Já era... Ele fazia assim, criança, né? Eu nem sabia o que estava dizendo, contando. E respeitando aquele anjinho pendurado assim na parede, ou crucifixo, alguma coisa. Então, eram os exercícios daquela época, para nos lembrar da nossa imortalidade, nos lembrar da nossa espiritualidade, nos lembrar que existe uma finalidade para que estejamos aqui. Então, hoje a gente já sabe mais disso por estar estudando essa doutrina tão libertadora, trazendo o evangelho miudinho assim, cada vez mais para a gente ir vendo o passo a passo. Aí eu lembrei desse encontro, né, quando Jesus vai à casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e Marta, quando sabe, Jesus, chamei Jesus para fazer um lanche aqui com a gente, aí pronto. Aí Marta, que era bem, adorava arrumar a casa, preparar as coisas, né? Chama Maria, vamos arrumar as coisas, está lá fazendo. Mas aí nisso Jesus chega. Aí quando chega com alguns apóstolos, aí senta, aí Maria larga tudo que está fazendo, vai sentar no chão, mas a Marta, que era mais diligente, continua fazendo as coisas com muita raiva, porque Maria largou a parte dela e foi ouvir Jesus, né? Aí Marta vai lá em Jesus e diz, Jesus, fala aí a ela, que ela tem que me ajudar a fazer as coisas, né? Aí Jesus diz, Marta, Marta, por que você se avexa tanto? Maria só escolheu a melhor parte. Então, isso me chamou a atenção quando a Adriana estava falando, eu me lembrei disso, que assim, a nossa vida é escolher todo dia. Então, a gente tem na nossa vida material as escolhas a fazer desde de manhã. Eu não quero ir trabalhar, ai meu Deus, está cedo. Ai, queria tanto dormir mais, mas eu tenho que fazer a escolha de ir ao trabalho porque é uma obrigação. A criança, a escola. Então, nós temos determinadas obrigações que terminam sendo chatas porque são obrigações, né? Mas que são necessárias para que a gente possa viver em sociedade. Né? E a gente tem que fazer, doa quem doer. Tratar da vida espiritual é uma escolha, mas não é uma obrigação, a gente não vê como obrigação. Então, quando a gente está nessa, puxa, eu tenho que largar algumas coisas da minha vida material para sentar para cuidar do meu espiritual, como Maria fez. Maria disse, eu não quero nem saber. Esse varrer a casa eu posso varrer depois, mas Jesus está aqui, ao vivo e a cores, me dando uma lição, eu vou largar, mas a outra já achou que não. Então, quer dizer, a gente faz escolhas e a gente tem que já aprender desde já que realmente, se a gente quer ter menos doenças, se a gente quer adoecer os outros menos, né? Porque essa educação espiritual nos faz mais maleáveis, nos faz menos irritáveis, menos rancorosos, menos raivosos, menos medrosos. Então, são aqueles remédios da depressão que às vezes a gente toma, né, para poder acalmar. Então, por que não tomar de vez em quando uma surra de Bíblia e ficar calminho? Que é muito mais gostoso, né? Trocar essas ideias. Puxa vida, olha, isso está acontecendo, mas se eu pensar assim, ou agir assim, ou fomentar tal sentimento, isso vai me deixar mais forte. E, consequentemente, aqueles com quem eu convivo vão ficar mais fortalecidos e vão trocar comigo. Ah, mas não vai ser na mesma hora. Às vezes você está como Maria ali trocando com Jesus e o outro não está trocando. O outro quer fazer alguma outra coisa e tem todo o direito disso, né?
Mas eu acho que é esse o momento crucial, como a Lina estava explicando, como a Adriana explicou. É a gente começar a valorizar as forças que tem, começar a valorizar o conhecimento que adquire através até do sentimento, de sentir que nem tudo é como antigamente se pensava, nem tudo vai acabar, nem tudo vai... Que esse transformar todos os dias exige esforço para poder agir. Agir como? Escolhendo. Só dizendo sim, não. Sim, não. Então, esse sim, não é que vai determinar essa paz que vai começar a ficar realmente fortalecendo a você e a quem tiver ao redor, né? Diga aí, mulherzinha. Você falando aí, eu fiquei pensando no Boa Nova, do Humberto de Campos, em que, num dos capítulos que Jesus diz que ele aceita a luta diária, da forma como o Pai lhe envia. E eu acho que isso... E Emmanuel diz assim, com relação ao dever cumprido, ao dever corretamente cumprido. Então, acho que existem coisas que são deveres mesmo, são obrigações, são deveres, e eu acho que estamos amadurecendo ao ponto de entender um pouquinho melhor o que é que são esses deveres no estudo que a gente vai fazendo, nesse estudo miudinho. Então, existem coisas que não tem discussão, né? Tipo, perdoa. Isso é um dever, como diz como está lá no céu e inferno. Você pode não perdoar, mas aí você cria um problema para você mesmo, né? E a lei de cooperação é uma lei da natureza em que tudo cresce. No momento em que não há essa solidariedade, que existe uma quebra dessa cooperação, muitas vezes terminando em uma guerra, existem consequências que nós não podemos chegar amanhã e dizer, eu não sabia, eu não, né, não foi isso, não foi essa a minha intenção. Então, existem certas coisas de respeitar os seus limites, respeitar os limites do outro, respeitar até onde que eu posso ir. Poxa, eu falei uma coisa que não deveria ter falado. O que é que eu preciso fazer agora para consertar isso? Eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. No momento em que eu percebi, o que é que eu preciso fazer? Né? Se reconcilia logo, enquanto estás a caminho, porque sabe lá Deus quando que você vai encontrar de novo essa pessoa para desfazer esse mal-estar. Às vezes uma coisinha que começa tão pequena, mas porque a gente vai deixando, e aquela raiva vai consumindo o desejo de vingança da outra parte vai aumentando, quando podia ter sido resolvido enquanto ainda era pequenininho, ainda tinha condições de se resolver de uma forma mais fácil. E acho que a gente é muito... os melindres, ainda somos muito melindrosos. Então, ter essa humildade de saber que todo mundo erra, que todo mundo se engana, que todo mundo não entende bem, às vezes não compreende bem o que você quis dizer, ou o que você quis fazer com aquilo, e às vezes a sua intenção nem era aquela, mas ter esse passo de diálogo, de querer esclarecer as situações, isso faz parte do pacificar, né? Mas isso tem que ser um movimento consciente, contínuo, e sem esperar que o outro lado aceite naquele momento. Né? Muitas vezes o outro não vai querer conversar com você, não vai querer entender, ainda está com raiva de você, e você vai ter que esperar, saber esperar, ter a paciência, né? A ciência da paz. Você vai ter que ter a paciência, a ciência do trabalho mesmo, da paz. E então são
movimentos contínuos dentro de nós mesmos, nesse aprimoramento das nossas próprias arestas, conforme o espelho que a gente vê na nossa frente, que são os outros que estão à nossa volta. E acho que, em primeiro lugar, lembrar que nós estamos numa família, estamos num grupo, estamos em uma sociedade, não por acaso, existe algo ali que é uma missão nossa cumprir, nem que seja fazer as pazes com o nosso irmão, com o nosso cunhado, com a sogra, seja com quem for, mas esse pequeno passo, que às vezes a gente vê essa encarnação para fazer isso e sai sem fazer, né? Eu estava escutando você falar, Lina, e a Marisa também, e me veio aqui também à mente a questão que, não sei se foi você ou a Lina que falou, a Marisa que falou mais no início, é a questão da coragem e da fé, né? Porque para a gente exercer essa paz em nós e essa pacificação, a gente tem que ter essa fé bem centrada, bem forte, né? Vamos dizer assim, enraizada dentro de nós, para que possamos exercer esse movimento. Quando eu falo fé, não necessariamente, né, não está ligado a algum tipo de alguma escola religiosa, é a fé em Deus, né? É a fé no Mestre Jesus, é essa certeza, né, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente aprende. E com a fé, com o exercício da fé, com essa coragem da fé, né, para exercer essa pacificação, a gente deixa de ter dúvidas e tem certezas. E quando as nossas certezas elas ficam maiores do que as nossas dúvidas, maiores do que nossos medos, aí essa calma, essa paz, ela vem. E nos momentos que nós mais necessitamos, nós conseguimos deixar de serem os pacíficos para que possamos ser pacificadores, porque aí flui. Porque o pacífico já tem a paz dentro de si. E o pacificador, com esse movimento da fé, da coragem e do amor, ele consegue exercer, ele consegue ser esse pacificador. Acho que ouvindo vocês duas falar, eu acho que a gente vai fazendo esse trabalho de collab justamente por isso. A gente vai aprendendo e a gente vai recebendo muito mais daquilo do que a gente está querendo dar, porque as coisas fazem sentido, é como se fosse assim, um exercício contínuo, né? Dessa colaboração, desse trabalho em equipe, dessa fé, dessa coragem, desse amor, dessa fraternidade, né, em movimento que faz com que cada um de nós, que nós possamos, né, vocês aí que estão em casa, que estão escutando, que está todo mundo sentado aí presente aí no centro, dessa certeza que nós podemos sim, todos sermos esses pacificadores, essa paz que o mundo tanto precisa. Não é verdade? Eu também vou dizer minhas últimas palavras aqui. Senão, eu sei que esse negócio... Mas uma coisa que eu gostei foi esse negócio de fazer as pazes, né? Quando Lina falou aí sobre o perdão, e a Adriana falou também, né, sobre a fé, sobre essa coragem de fazer as pazes, né? Porque quando a gente fala em perdoar alguém, é difícil, né? Parece uma coisa assim que a dor fica sempre maior que essa vontade de pedir ou de perdoar alguém. Não é pedir, é perdoar, né? A gente não pede o perdão de ninguém, né? Mas eu acho que às vezes tudo é difícil você superar problemas causados entre um irmão e outro, uma pessoa, irmão que eu digo porque somos todos irmãos. E qualquer choque fere, qualquer ferida dói. E quando dói, a gente aí perde toda a força que estava tendo para poder superar. Aí tem que novamente se reconstruir para superar. Mas esse fazer as pazes, eu lembrei hoje de várias coisas, porque a gente pensa que fazer as pazes é porque brigou com um familiar, ou disse alguma coisa a um amigo, a um colega de trabalho, aí vai lá, pede desculpa. Fazer as pazes, eu penso, com a vida. Quando a gente faz as pazes com a vida, a gente para de se magoar por qualquer bobagem, né? Então, bobagem, eu digo, os atritos diários, familiares, coletivos, esses atritos, até, eu digo assim, a gente hoje tem mais cuidado com as coisas do mundo do que tinha antes, né? Então, hoje a gente olha o mundo já fazendo parte desse nosso universo, do dia a dia, orar por ele, né?
orar pelos países que estão mais em conflito, orar pelo... A gente já tem essa coisa, olha como crescemos. Antes a gente orava só pelo nosso miolinho ali, olha lá, né? Quando um ou outro. Hoje a gente já no centro, a gente já ora por uma lista maior, né, de pessoas, e passamos 3 vezes na semana orando por gente, pessoas que a gente não conhece, que a gente passa a conhecer de tanto orar. Parece que você está vendo já a pessoa ali toda semana. E hoje, e essa semana que tivemos o episódio do pai do Ronaldo, o rapaz até que provocou a agressão e tudo, foi preso. Mas desde o início, todos nós aprendemos uma coisa com o Ronaldo na hora da tragédia que aconteceu, porque o pai dele, de 80 e poucos anos, podia ter realmente desencarnado naquela hora, mas não vamos dizer que vaso ruim não quebra, não. Vaso bom também não quebra. Que ele conseguiu e foi hospitalizado e está bem, né, Ronaldo? Graças a Deus. Mas eu gostei da posição do Ronaldo de logo pensar também no agressor e não querer, né, falar mal e não querer desejar o mal, pelo contrário, passamos até a orar por ele desde aquele momento da agressão que ele fez. Como orávamos para o pai, orávamos para o agressor. Porque eu sempre penso assim, quem agride está mais digno de pena, está mais doente do que o que foi agredido. Então, quando a gente faz isso, é esse o movimento que eu acho que vai nos pacificando, como espíritos ainda atribulados. As nossas atribulações também vão sendo balsamizadas através desse desejo de fazer com que o outro se pacifique. Eu acho que é isso que o pacífico começa a exercitar para se tornar um pacificador, porque ele vai se pacificando através do que ele deseja de paz para o outro. Então, falar do outro em oração é a melhor escolha que a gente faz. Quando a gente vê como está o país conturbado, aqueles que achamos que é o pior de todos, que está é o agressor mor, vamos orar mais por ele. Mas fazer orações sentidas, como se fosse um parente nosso que estivesse em desequilíbrio. Pedir por ele, porque eu já vi gente pedindo, puxa, tomara que ele morra. Puxa, tomara que entre alguém lá escondido, assim, deu uma pancada nele, um tropeção, né, para ver se muda alguma coisa. Mas aí sai um, vem outro. Então, quando você pacifica aquele agressor do momento, aquilo vai se irradiando para as outras mentes que estão borbulhando ali, doido para fazer aquilo que ele está fazendo. Então, sempre atinge a mais do que um que você localiza. Quando você está orando por seu filho, aquelas vibrações estão indo para todo o grupo que vive ao redor daquela criança, na escola, no parque de diversões. Os espíritos são muito, a Helena falou, é a lei da colaboração. Então, a gente vive nessa sintonia de aprender a espalhar. Você não joga nada, meio que aquelas florzinhas, que soltam aqueles brilhozinhos. Então, os bons sentimentos, eles têm esse poder de ampliar, de envolver, de abraçar. Então, é isso que a gente tem que fazer todas as vezes que as tragédias chegarem aos nossos ouvidos ou às nossas vistas. Na mesma hora, antes de sair, as palavras que a gente gosta normalmente de dizer, tomara isso, tomara aquilo, bem feito, e a gente vai fazer assim, meu Deus, tende piedade de nós. Porque estamos todos no mesmo lugar. O pau que dá em Chico lá em cima vai dar em Francisco aqui embaixo. Hoje nós nos armamos tão bem armados, de tantas forças materiais, que não são do bem, que qualquer coisa que aconteça vai atingir a todos. Haja visto o vírus que veio. Tudo vai atingir a todos. Então, a todos agora que puderem, têm que se unir para correr nessa campanha de vamos fazer agora, dar em troca tudo que a gente puder de bom, tudo que a gente puder distribuir de palavras positivas, de forças positivas, para poder isso também e trazendo um ambiente mais saudável ao nosso planeta, à nossa casa interna, aos nossos, sempre é para todos, né?
Então, até nisso o Pai é sábio, porque a gente aprende como Jesus mostrou, ele fazia para todos, não era para um, não adiantava. Não foi para a família dele, né? Tanto que ele sai da família jovem ainda. Tchau e bênção, porque eu vou para todos. Então, é isso que eu acho que vai nos ajudar a, de vez em quando, sentir o sabor dessa paz que Jesus falava. Eu vos dou a minha paz. A gente vai ter, assim, lampejos de sentir aquela tranquilidade. Mas depois vamos à luta de novo, porque essa paz não pode ser a de Jesus, tem que ser a nossa, construída por nós, pelo nosso esforço diário de querer ser bom, né? Pronto. Mas acho que assim, lembrar sempre, nós nos momentos difíceis, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, tenha bom ânimo. São essas palavras que acho que a gente precisa gravar, bem gravado, assim, naquela hora do desespero, a gente já saber aquilo, assim, já ter a voz de Jesus assim junto com a gente, abraçando, acolhendo. Mas eu acho que uma coisa que, por mais que Jesus cuide da gente todo o tempo, ele nunca disse para a gente assim, olha, não se preocupa não com nada disso, com os problemas, não é que você vai ter tudo fácil, nunca foi isso que ele disse. Ele também disse, segura lá, carrega a sua cruz e segue-me. Então, acho que existe uma obrigação em todos nós de vencermos esse homem primitivo que está em nós, vencermos o mal que ainda existe, vencermos as dúvidas, a trabalhar no acréscimo da nossa fé, que muitas vezes não chega nem ao tamanho da semente da mostarda, né? Se chegasse, moveríamos montanhas dos nossos conflitos, das dificuldades que temos em nós. Então, estamos ainda nessa jornada, mas acho que é gravar bem em nós essas palavras que pacificam no momento que nós necessitemos mais. E eu acho que muitas vezes, estava comentando, não lembro, acho que domingo, a gente falando que às vezes você ouve a pessoa, nós julgamos e executamos ao mesmo tempo, e às vezes nós desejamos ao outro uma coisa até muito pior do que ele está fazendo, quer dizer, então nós ainda temos em nós essa fragilidade, essa fraqueza que é preciso trabalhar, que é preciso educar, que é preciso amar, né? A gente precisa amar esse lado frágil para poder fortificá-lo, reconhecê-lo como parte de nós, para podermos transformá-lo. Acho que é isso, irmos gravando essas mensagens do Mestre nos nossos corações, para que a gente consiga cada vez mais desejar coisas melhores, sentir em nós, permitir que o sentimento se enobreça, se torne mais humano, menos animalesco, né? E para que a gente consiga ter começarmos a ser pacificadores, começarmos essa trajetória de trabalho de pacificadores. É isso. Só para terminar rapidinho aqui, complementando tudo que a Aline e a Marisa já falou, no Evangelho de João, no capítulo 20, Jesus fala assim para os apóstolos, né? Ele fala, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Quer dizer, assim como Jesus teve a missão dele a cumprir aqui, nós também temos a nossa, né? Que nós podemos sempre lembrar disso, que nós somos aqueles que vamos dar o andamento, o cumprimento, né? Para aquele reino de Jesus seja estabelecido aqui na terra, nos corações dos homens. Então, que essa paz de Jesus ela possa realmente, ela faça edificada em nós, para que nós possamos crescer e sermos esses que são enviados para a seara do Mestre Divino.